A história começa nos contando sobre super-heróis, seres fictícios com poderes que todos adoram. Como resultado, filmes com esses personagens arrecadam cerca de 3,5 trilhões de dólares anualmente. Além disso, suas histórias em quadrinhos venderam mais de 85 milhões de cópias, e os parques temáticos inspirados neles já receberam mais de 51 milhões de pessoas. Acontece que todas essas coisas incríveis não passam de pura ficção, são completamente falsas. Nesse momento, vemos uma família feliz com Sol pedindo ao pai que o leve para ver seu herói. De repente, enquanto caminhavam, os dois olham para o céu e veem uma figura estranha flutuando. O menino então fica super animado e grita que é um super-herói de verdade. Seu pai fica curioso e se pergunta quem poderia ser aquele ser que fazia seu filho tão feliz. As pessoas ao redor também notam a figura, mas pensam que é apenas uma gravação de um filme. Mas um cara na multidão ri e diz que pessoas normais não entendem nada. Ele então grita com um sorriso no rosto que aquele homem flutuante é um super-herói de verdade. O fotógrafo comenta sobre os rumores da existência de heróis e se prepara para tirar a primeira foto. Ele então pede ao super-humano para fazer uma pose diferente para sua câmera. O ser misterioso pergunta se uma pose como aquela seria boa e algo terrível acontece com o fotógrafo. Com isso, uma garota que estava por perto é coberta por um líquido vermelho e entra em choque. Seus olhos se arregalam de puro terror ao perceber a situação horrível em que se encontra. Todos ao redor começam a gritar de terror ao ver que o suposto herói era um assassino. A multidão entra em pânico e começa a correr desesperadamente para longe daquele lugar. Em meio ao caos, as pessoas se empurram e gritam umas com as outras para sair do caminho. Com a multidão gritando por socorro, o vilão sorri e fala com as crianças de maneira sinistra. O terror no rosto de um homem é evidente enquanto ele grita desesperadamente repetidamente. Logo, o barulho para e a multidão se acalma um pouco, ainda muito assustada com a situação. O super-humano então faz um sinal de silêncio e pede a todos que ouçam o som. Então, com um sorriso assustador e olhos vermelhos, ele revela suas verdadeiras intenções. No céu, todos veem várias bolas de fogo caindo em alta velocidade em direção à cidade. Naquele momento, toda a humanidade observava o início de seu fim inevitável. Então, com o surgimento de um verdadeiro super-humano, o mundo enfrenta uma crise apocalíptica. O responsável por tudo isso apenas sorri, pensando que destruição em massa é algo realmente incrível. No segundo dia, o oeste dos Estados Unidos é completamente destruído por ele. No dia seguinte, é a vez da Groenlândia ser completamente apagada do mapa. No quarto dia, o norte da França se transformou em cinzas, com 57% do mundo aniquilado. Em apenas 5 dias, aquele único ser conseguiu causar toda essa destruição global. Em resposta a isso, governos ao redor do mundo formaram as Forças Aliadas Globais. Com isso, eles rapidamente aprovaram um contra-ataque contra o único super-humano. Enquanto isso, a causa de todo o caos estava relaxando pacificamente em uma praia paradisíaca. O homem deitado em uma cadeira de praia parecia não se importar com nada no mundo. Ele estava tão relaxado que até babou um pouco enquanto tirava um belo cochilo. A escolha das forças aliadas foi simples e clara, como vemos no reflexo de seus óculos. A solução encontrada foi uma bomba de hidrogênio de 100 megatons lançada bem em cima dele. Com isso, uma explosão gigantesca ilumina o céu com uma luz extremamente intensa. Do espaço, um satélite observa a destruição massiva que tomou conta daquela região. Com a explosão, 3 países vizinhos desapareceram completamente do mapa naquele dia. Mas o super-humano que levou a bomba de frente não sofreu nenhum arranhão. Enquanto isso, na Casa Branca, a situação era de pura tensão e desespero absoluto. Notícias de última hora mostram que o vilão apareceu e revelou seu nome como Friday. O presidente dos Estados Unidos está chocado ao ver que nem os submarinos nucleares funcionaram. O líder chamado James Logan se pergunta qual é a verdadeira identidade daquele ser. Nesse momento, um de seus homens entra na sala e anuncia que Friday está na capital. O presidente fica surpreso e o homem diz que o vilão o espera. Sem pensar 2 vezes, James Logan ordena que todos vão para a capital imediatamente. Lá ele se prepara para a reunião cercado por soldados fortemente armados. Um de seus guardas lhe oferece um colete, mas ele recusa, dizendo que não adiantaria de nada. Ele então ajeita a gravata, pois precisa demonstrar confiança ao mundo inteiro. James então caminha em direção ao prédio, representando toda a humanidade. Ao chegar, ele se apresenta a Friday e os dois apertam as mãos formalmente. O vilão então sorri e diz que estava tão ansioso que nem conseguia dormir direito. Com os olhos brilhando, o presidente ignora a provocação e pergunta o que ele quer. Friday repete a pergunta com um sorriso maligno no rosto, demonstrando sua satisfação. Ele então responde que o quer morto e ataca o presidente sem piedade.
Friday diz que está morrendo de vontade de ver como os humanos reagirão à morte de seu líder. Ao ver a cena, os soldados gritam o nome do presidente e começam a atirar no vilão. No entanto, as balas não causam nenhum dano ao super-humano, elas simplesmente ricocheteiam. Com um movimento rápido, ele joga o corpo do presidente para longe com suas garras. O líder cai no chão sem vida, enquanto um de seus homens corre desesperadamente em sua direção. Mesmo tendo sido baleado por todos os lados, as balas não fizeram nenhum arranhão em seu corpo. Sexta-feira então se vira para as câmeras que estão transmitindo tudo ao vivo para o mundo. Ele então pergunta se ele é o único vilão e diz que ninguém entende seus motivos. Com isso, ele começa a contar uma história triste sobre como ele costumava vasculhar o lixo para comer. Sua mãe adoeceu e morreu porque eles não tinham dinheiro para tratamento hospitalar. Seu pai se tornou viciado em álcool e foi morto a tiros pela polícia enquanto roubava álcool. O super-humano diz que ele estava muito infeliz e que o mundo nunca se importou com ele. Então ele sarcasticamente pergunta se a história não é tocante o suficiente. E com um sorriso louco no rosto, ele revela que tudo que ele acabou de dizer era mentira. Notícias da loucura de sexta-feira e da morte do presidente se espalham pelo mundo. Esta transmissão ao vivo foi o suficiente para lançar o mundo inteiro no caos completo. E com o pânico generalizado, as pessoas começaram a perder a esperança na humanidade. A centelha de esperança que restava estava se apagando lentamente para todos. Mas mesmo com todo o desespero, uma pequena centelha de esperança ainda existia em algum lugar no meio de uma floresta coberta de neve. Vemos fumaça saindo de uma pequena chaminé. Dentro da chaminé, algo ou alguém observava tudo de longe. Olhando através dela, vemos apenas um túnel profundo e escuro. Através de uma luneta, é possível ver as pistas de várias pessoas se movendo. Descobrimos então uma base secreta de mísseis subterrânea na Suíça. Um cientista relata que o projeto Neptune Spear estará pronto na próxima semana. O comandante do local diz que a hora da batalha final finalmente chegou. Yakan diz que eles mostrarão a Friday que a humanidade não desiste facilmente. Naquele momento, o teto da base desaba com uma explosão ensurdecedora. O comandante fica completamente chocado e não consegue acreditar no que está acontecendo. Friday aparece e todos se perguntam como ele encontrou a base a 250 metros de profundidade. As pessoas entram em pânico e gritam para que todos corram desesperadamente. O vilão então olha para o míssil e pergunta se eles estavam fazendo algo interessante. O médico vai até o comandante e diz que agora tudo acabou para eles. Com uma expressão séria no rosto, o líder parece aceitar seu destino. Os soldados na base, mesmo aterrorizados, preparam-se para lutar contra o invasor. Com as mãos trêmulas apontam suas armas para o super-humano. O comandante então chama o Dr. Jussanin e ordena que ele evacue com os civis. Ele passa a liderança para o médico, dizendo que agora é o novo líder. O cientista fica confuso e não entende o que agora é o novo líder. O cientista fica confuso e não entende o que a Cor quer dizer com isso. Yakan insiste que ele deve sobreviver e reunir as pessoas com convicção para o futuro. O comandante continua dizendo que o médico precisa reunir aqueles que querem proteger a humanidade e suas famílias. Yakin então finaliza dizendo para mostrar ao mundo que a humanidade nunca perderá para o vilão. O cientista comovido se despede, dizendo que foi uma honra servir sob seu comando. Com isso, o médico começa a correr enquanto Yakin se vira para encarar seu destino. Friday finge enxugar uma lágrima e zomba do comandante por ser tão gentil. Apesar do medo, os soldados permanecem firmes e continuam apontando para o inimigo. O líder então se dirige às suas tropas e diz que foi uma honra tê-los liderado a todos. Ele continua seu discurso e diz que mesmo que ninguém se lembre de seus nomes, ele se lembrará de cada um deles, enquanto segura um detonador na mão. Soldados se preparam para dar suas vidas na última batalha pela humanidade. Todos apontam suas armas, prontos para a luta final contra o super-humano. Sexta-feira, apenas sorri de lado, achando toda a situação muito divertida. A cena então muda para uma floresta nevada, onde um homem atira com um rifle. Ele consegue atingir um veado que estava passando naquele exato momento. O menino então solta um suspiro de alívio no ar frio da montanha. Satisfeito, ele diz que finalmente conseguiu capturar sua presa para o jantar nos arredores de Seul. Já se passaram mais de 5 anos desde o incidente de sexta-feira. O animal agora já é sem vida na neve. Após ser baleado, o caçador respira fundo, parecendo aliviado por ter garantido sua refeição do dia. O nome deste jovem é Baek Dawa e ele tem 27 anos. A cena avança 5 anos e estamos em Seul, Coreia do Sul, onde tudo está em ruínas. Caminhando pela neve, o menino pisa em um velho pôster com o rosto do vilão Friday. Carregando a caça nas costas, ele finalmente chega ao portão de sua casa no meio da nevasca. Ao entrar pela porta, o caçador anuncia que está de volta enquanto carrega seu equipamento e presa. No entanto, o jovem tem uma expressão confusa ao ver algo inesperado dentro de sua casa. Sentados no chão estão 2 meninos e Dua se pergunta o que eles estão fazendo lá. De repente, o menino loiro olha para ele com os olhos arregalados de surpresa. O menino então aponta para a caça e diz animadamente que sabia que Dawa seria capaz de capturar o veado.
Como recompensa, o menino loiro diz que os 2 doces em forma de urso agora são seus, mas um menino chamado Bang Junik já pegou os doces e o menino loiro grita para ele devolvê-los. Então uma perseguição começa e o loiro ameaça Junik enquanto eles correm ao redor de outra criança. Enquanto isso, uma terceira criança que estava desenhando apenas observa a confusão das outras duas. O caos continua com os 3 correndo pela sala e gritando uns com os outros por doces. Vendo toda aquela bagunça, o caçador parece exausto e grita com raiva o nome de Bang Junik. No meio de Sul destruída, aquela casa é o único lugar barulhento e também um esconderijo deles. Ele começa a ter um flashback de quando conheceu aqueles pequenos pela primeira vez. A lembrança o leva de volta a 4 anos enquanto caminhava pensando no que comeria. Ele então decide que quer um macarrão específico, mas ouve alguém gritando para que uma porta seja aberta. Na porta de uma loja de conveniência, 2 homens ameaçam arrombar a porta se ninguém abrir para eles. Quando os rapazes notam o garoto, um deles diz que eles não são más pessoas e pergunta se ele tem um macarrão. O garoto apenas fica em silêncio, observando os 2 homens estranhos parados à sua frente. Ele então reconhece um deles como um funcionário da loja e comenta sobre a atmosfera tensa. Nesse momento, o loiro o chama com um olhar furioso e uma veia saltando na testa. Sem qualquer aviso, o sujeito ataca com um martelo, gritando se quer se transformar em um biscoito com um movimento rápido. Dá-se esquiva por pouco do golpe que ia atingir sua cabeça. O agressor então cai no chão, sentindo uma dor repentina no corpo, sem entender o motivo. Ele logo percebe que nosso protagonista o atingiu no fígado enquanto desviava do martelo. O jovem se pergunta como isso foi possível e Dawa reclama que o funcionário não é amigável. Nesse momento, o homem mais velho o chama de macarrão frito com uma expressão muito séria. O grandalhão então avança e tenta desferir um soco poderoso em nosso herói, mas o garoto bloqueia o ataque e usa o impulso do inimigo para atingi-lo. A técnica de Dawa atinge o homem maior em cheio com um impacto poderoso e devastador. O grandalhão sorri e diz que é o primeiro a fazê-lo usar aquela técnica em alguém, mas a expressão do homem muda para choque e dor enquanto ele gagueja o nome do movimento. Dawa acha aquele velho muito estranho, pois o carrega nas costas sem entender nada. A loira no chão então pede para Dawa levar o velho com ele, deixando o garoto confuso. Vemos então a loira carregando o grandalhão nas costas, reclamando do seu peso. Depois de toda a confusão, nosso protagonista finalmente consegue o macarrão que queria. Ele sorri, dizendo que só lhe resta um, e a loira, irritada, manda ele ficar quieto. Dawa então diz que vai ao banheiro, e uma voz de criança pergunta se os velhos já foram embora. O garoto se aproxima da porta do banheiro, mas ela está trancada, e ele pergunta se há alguém lá. Lá dentro, ele encontra 3 crianças e uma mulher doente que o ameaçam para não se aproximar. Uma das meninas então grita com o outro garoto, chamando-o de idiota por pensar que ele é o valentão. Um dos garotos tenta acalmar a briga, dizendo que eles precisam ficar juntos em momentos como este, mas o outro garoto culpa, dizendo que foi ideia dele ir à loja, e é por isso que eles estão em perigo. A menina também se defende e nega ter concordado com a ideia de ir para aquele lugar. Vendo a situação, o menino tenta negociar com Dawa para resolver tudo pacificamente, mas a menina não quer conversar e ataca nosso herói com uma vassoura colorida. O outro menino também se junta à briga e tenta atingir Dawa com o cabo de um rodo. Bang Junik diz que finalmente chegou a hora de mostrar seu talento no beisebol. Com um grito, ele então balança o taco com toda a sua força, afirmando que é uma arte. O problema é que o golpe foi tão forte que ele acaba atingindo seu amigo em vez do protagonista. O menino atingido cai no chão tremendo e xinga Junik por sua mira ruim com o taco. O pequeno jogador de beisebol fica paralisado de choque ao ver que machucou seu companheiro de equipe. Com medo da reação dos outros, ele corre e se agarra à perna de Dawa pedindo ajuda. Dawa ignora a comoção e vai ver a mulher doente, mas as crianças gritam para ele não tocá-la. Ele então coloca a mão na testa dela para verificar a febre enquanto ela respira pesadamente. Com isso, o menino tira a mochila das costas e um dos meninos pergunta o que ele vai fazer. Ele tira um remédio da bolsa e entrega para a menina que ainda está segurando a vassoura. Ele explica que é um antitérmico para ela tomar 2 vezes ao dia e diz que só veio buscar comida. Ele se desculpa pelo susto e diz que está indo embora agora, deixando a menina confusa. Quando o menino se vira para sair, o pequeno Junik ainda está agarrado à sua perna. O protagonista pede ao menino que o solte e o menino acaba caindo no chão desajeitadamente. Nesse momento, outro menino começa a brigar com o Junik, acusando-o de bater nele de propósito. A menina então diz aos outros que eles precisam tomar uma decisão para sobreviver. A cena muda e vemos nosso herói caminhando pela
pela rua enquanto as crianças o seguem carregando a menina. A menina diz que elas não estão seguindo, mas que por acaso estão indo na mesma direção. Apesar da desculpa esfarrapada, era óbvio que os pequenos estavam indo atrás dele. Os três continuam caminhando juntos pela cidade em ruínas, sem um destino claro. Com um sorriso no rosto, o menino comenta que parece que eles o estão seguindo. Vendo que os pequenos estão exaustos, ele pergunta se eles não querem ir com ele. A menina fica surpresa e daquele dia em diante, os quatro vivem juntos como uma família naquela casa. Com o tempo, nosso herói percebeu que eles haviam se tornado uma família verdadeiramente unida. A mulher que está doente aparece e diz que as roupas do menino estão muito sujas. Com um sorriso, ela o elogia, dizendo que ele se esforçou muito para conseguir a caça. O jovem diz que trouxe o veado e a menina diz que preparou um banho quente para ele. Ele então pergunta sugestivamente se ele deveria tirar a roupa para o banho e acrescenta a pergunta, querendo saber se ele deveria fazer isso ali mesmo, na frente dela. A menina ri e brinca, dizendo para ele tirar apenas a parte de cima e pergunta o que ele achou. O rapaz fica envergonhado e diz que não pensou em nada enquanto mostra suas costas musculosas. A moça pede suas roupas para ele carregar, mas o rapaz diz que não precisa porque pode carregar tudo. Ela então comenta que seu corpo melhorou muito e vemos o quão forte o jovem realmente é. Ao sair do quarto, a mulher se pergunta qual garota de sorte ficará com ele no futuro. O elogio deixa o protagonista envergonhado e com as bochechas completamente vermelhas de vergonha. Um dos rapazes o chama e pergunta o que é a vida e então pede que ele o ensine a lutar. A cena então corta para a noite e vemos os prédios em ruínas com uma luz ao longe no horizonte. Lá fora, o rapaz observa a paisagem noturna com uma expressão pensativa no rosto. A mulher então se aproxima dele por trás e o chama pelo nome enquanto ele admira a vista. Ela diz que deve estar frio e lhe oferece uma bebida quente e ele agradece pelo gesto. Os dois olham para o céu nublado e a moça comenta que nunca viu tantas estrelas em Sul antes. Ela então avisa que, apesar de ter comida, os suprimentos para ir embora estão quase acabando. Por isso ela está preocupada em ir ao mercado e pergunta se é perigoso. O jovem acalma dizendo que não há ninguém por perto, pois eles não vêm pegadas há um mês. Ele também se lembra que o aniversário de Junic está chegando e vemos as crianças dormindo, então ele quer ir à cidade para dar ao menino algo delicioso para comer naquele dia. A mulher olha com um olhar preocupado enquanto ambos tomam chá quente no terraço. Com isso, ela pergunta se não é muito difícil para ele ter que cuidar de todos eles sozinho. O protagonista olha com uma expressão calma e séria antes de finalmente responder. Ele então revela que ela e as crianças são a primeira e única família, de verdade, que ele já teve. Ao ouvir isso, os olhos da menina se encheram de lágrimas, e ela ficou muito comovida com a resposta dele. Para quebrar o clima, o menino diz que está frio e sugere que eles entrem para dormir. A menina então brinca e pergunta se eles são marido e mulher, já que se consideram uma família. A pergunta pega o jovem de surpresa e ele fica vermelho, repetindo o que ela disse. Com um sorriso, ela diz que era só uma brincadeira para ver a reação dele. Ele fica todo nervoso e gagueja, dizendo que não gostou da brincadeira, mas depois se corrige. A cena então muda para o dia seguinte com o grupo caminhando pela neve. As crianças ficam impressionadas com a quantidade de neve que parece nuvens. Mas um dos meninos reclama, dizendo que odeia o frio e quer ir embora logo. Ele então pede apressadamente para Dawa andar mais rápido, para que eles possam voltar para casa. Com a respiração saindo devido ao frio, os óculos do menino embaçam. Depois de caminhar um pouco mais, os pequenos começam a brincar na neve fofa. Doa se junta à brincadeira e ameaça transformá-los todos em bonecos de neve. A mulher também se junta à brincadeira e prepara uma bola de neve com um sorriso no rosto. De repente, o protagonista é atingido por uma bola de neve e cai no chão sem entender. A menina então rola uma bola de neve gigante e as crianças correm desesperadamente. Após a guerra de neve, todos se reúnem para construir um enorme boneco de neve. Com trabalho em equipe, eles conseguem montar um boneco de neve de 3 partes. Finalmente, o grupo chega ao seu destino, um grande mercado chamado Mart. Os pequenos correm na frente, gritando animadamente sobre o que vão pegar lá dentro, mas o menino percebe algo estranho e seu olhar fica sério enquanto pede que eles vão devagar. Ele então se pergunta por que os galhos das árvores são tão estranhos naquele lugar. Um dos meninos o chama apressadamente, dizendo-lhe para ir ao mercado rapidamente. O pequeno brinca que se ele se atrasar, todos os lanches serão só dele. O protagonista então responde que já está indo e corre para alcançar o resto do grupo. Enquanto caminha, ele pensa que o que viu deve ter sido apenas o vento e ignora a estranheza. Ele também reflete que não sabia que tipo de eventos o futuro reservava para eles. Uma vez dentro do mercado, o menino dá um apito para cada uma das crianças. Um dos meninos pergunta o que é aquilo e o outro diz para ele calar a boca e pegar.
Nosso herói então organiza os grupos com Junik e Young Joy em uma dupla, e a mulher com a pequena Seoa, formando o segundo par para explorar a loja. Ele instrui todos a ficarem em pares e não irem para outros andares do mercado. Ele também os lembra de usar o apito caso algo inesperado aconteça. Com as regras definidas, ele diz a todos para se encontrarem lá em uma hora. A mulher e a menina vão até a seção de roupas para procurar algo para vestir. A menina não tem certeza se deve comprar roupas maiores, já que crianças crescem rápido, mas decide que é melhor comprar roupas que lhe sirvam perfeitamente agora. De repente, a pequena se a chama com uma voz animada para lhe mostrar algo. A menina então aparece vestida com roupas semelhantes às da mulher e diz que a imitou. A mulher elogia a menina, dizendo que ela é muito mais bonita e que poderia ser modelo. A menina fica super feliz com o elogio e pergunta se ela realmente acha isso. A mulher pergunta se a menina quer mais recomendações de roupas, e ela responde que sim, muito animada. Enquanto isso, na seção de livros, Young-jae é apressado por seu amigo para pegar algo imediatamente. Junik lembra que eles vieram para o seu aniversário e aponta para os salgadinhos que ele quer como presente com sua mochila cheia de guloseimas. O pequeno Young-joy diz ao amigo para parar de reclamar tanto. Young-joy então pergunta quantos salgadinhos mais o outro pretende comprar, e ele se defende dizendo que nem mesmo comprou muitos. O peso da mochila é tanto que os pés do menino mal tocam o chão, e seu amigo duvida que ele consiga lidar com isso. Junik diz para não se preocupar porque ele também encherá a mochila do amigo, e Young-jae entra em pânico. Vendo seus amigos se desesperarem, o garotinho reclama que ele é muito barulhento. De repente, o peso da mochila o desequilibra e ele começa a cair para trás lentamente. Com isso, o menino cai no chão e todos os salgadinhos se espalham pela loja. A Young-jae fica deitado no meio da bagunça e Junik se deita sobre seus salgadinhos perdidos. Furioso com a situação, Junik ameaça o amigo enquanto uma lata de batatas rola para longe. O menino então joga seus doces, mas logo corre atrás da lata de batatas que rolou. Com um movimento rápido, ele finalmente consegue pegar a lata antes que ela vá embora. Ele sorri e diz que não pode deixar nenhum deles escapar, e vemos que ele parou na seção de jogos. De repente, sua expressão muda e ele fica confuso ao notar algo estranho à sua frente. Escondida atrás de uma pilha de salgadinhos, uma mão misteriosa aparece de repente. Sentado no meio da bagunça, Young-jae grita o nome do amigo e uma lata de batatas voa em sua direção. Vemos então Young-jae sozinho no corredor, cercado por salgadinhos, sem entender nada. O menino então olha ao redor e se pergunta para onde seu amigo foi tão de repente. Do outro lado do mercado, Dawa caminha sozinho por um corredor cheio de canos. Ele então sobe por uma passarela de metal, ainda sentindo que algo está errado ali. O menino comenta que não há vestígio de pessoas e se pergunta se as árvores quebradas foram causadas pelo vento. Ele acha estranho que o mercado ainda tenha tantos produtos e deduz que as pessoas vieram para cá. Com isso, ele se pergunta se todos foram embora sem levar nada ou se não conseguiram sair. Ao abrir uma porta, encontra vários corpos e percebe que o local não era seguro. Seus olhos se arregalam diante da cena horrível e ele entra em alerta máximo. O jovem então pensa que agora há mais mortos do que vivos no mundo. Com o tempo, ele e os outros se acostumaram à presença constante da morte. Ele se lembra de uma antiga notícia que estimava o número de mortos em 5,7 bilhões. O mundo inteiro lançou inúmeras bombas na sexta-feira, mas isso só piorou a situação. O povo de Seoul fugiu da guerra aterrorizado e se espalhou pelo país, mas, ironicamente, Seoul foi a cidade menos afetada pela destruição do vilão. De repente, o protagonista olha para o relógio e vê que 1 hora se passou. De volta ao ponto de encontro, a mulher e o pequeno Seoul esperam pelos outros. A menina então o chama animadamente enquanto a mulher acena para ele de longe. O garoto pergunta se encontrou muitas coisas de que gostou e ela responde que é segredo. Ele então pergunta sobre os outros garotos e a mulher diz que não os viu, está preocupada. A garota então diz que eles são idiotas e devem estar brigando por lanches. De repente, Young-jae aparece com o rosto machucado e a garota fica assustada. Tu pergunta a Young-jae onde está Junik, mas o garoto responde confuso. Ele diz que pensou que seu amigo tinha ido na frente, mas fica surpreso ao saber que ele não chegou. O protagonista então age rapidamente e pega sua arma de dentro da bolsa que carregava. Ele a entrega para a mulher e diz a ela para levar os outros para a sala de máquina segura. Enquanto se afasta, ele diz que vai dar uma olhada no lugar que Young-jae mencionou e a garota fica preocupada. Com um sorriso confiante, ele brinca que é isso que os maridos fazem. A mulher fica envergonhada com a piada, mas ele rapidamente diz que está apenas brincando de novo. Antes de sair, ele avisa que a primeira
pessoa a encontrar Junik deve apitar para avisá-lo. O grupo que ficou para trás começa a gritar o nome do menino desaparecido. O jovem Jota grita com raiva que Jansik está morto se ele aparecer agora. Em outro corredor, o protagonista também chama o nome do garotinho perdido. Ele caminha pelas ilhas cheias de prateleiras, procurando por qualquer sinal. O garoto grita para Junik responder se estiver ouvindo sua voz, mas não obtém resposta. De repente, ele encontra uma lata de batatas no chão perto de uma porta. Quando ele pega a lata, ele a reconhece como o lanche favorito de Junik e ouve um barulho. Ele ouve alguém falando sobre um movimento especial e seu olhar se torna atento e sério. Na sala de jogos, ele encontra Junik jogando videogame e o chama pelo nome. O garoto se vira e sorri, dizendo que vai terminar o jogo, e Dawa suspira aliviado. O garoto se aproxima e pergunta o que o pequeno está fazendo ali e ele o convida para jogar. Dawa então o repreende e diz que todos estavam preocupados com seu desaparecimento. O menino começa a chorar e diz que um velho o chamou para jogar primeiro. Ao ouvir isso, os olhos de Dawa ficam vermelhos de raiva e ele entra em modo de alerta. O menino pergunta se ele era realmente um velho e o menino confirma animadamente. Juni continua dizendo que o homem era péssimo em jogos e que ele deu um tapa na testa. Com os olhos brilhando, o protagonista olha para trás com uma expressão séria e sombria. Ele então pega sua arma e se prepara para a luta que está por vir. O menino não entende nada e pergunta por que seu amigo está agindo assim. Com a arma na mão, o menino se posiciona para atacar e seu reflexo no chão mostra sua fúria. Neste momento, o suposto velho reclama de ter perdido novamente, e o protagonista olha para ele. O homem misterioso então se vira e Dawa fica chocado ao reconhecer quem era. A tela do jogo mostra a mensagem de fim de jogo e que Friday perdeu a partida. O vilão reclama que já perdeu 9 vezes e que o tapa do menino dói mais do que ele pensava. Com uma expressão de pura fúria, ele se irrita e diz que é muito irritante. Vemos então um homem se aproximando da casa do nosso herói com uma expressão séria. Ele diz à mulher que ela precisa sair de casa agora mesmo, porque não há mais tempo. A menina não entende nada e pergunta por que quer que ela saia de casa. De repente, o homem pergunta se ela viu algo estranho no mercado com um olhar muito preocupado. A cena retorna ao mercado e Junik repete que o velho era muito ruim no jogo. O menino fica confuso com a reação do amigo e pergunta o que há de errado. A tela do videogame fica preta e o protagonista encara o vilão com um olhar de pura surpresa. O protagonista reconhece o vilão e fica chocado ao vê-lo ali na sua frente. Sexta-feira reclama da 9ª derrota consecutiva e diz que o filme do menino dói muito. Vendo a situação, o menino sabe que não tem tempo para pensar e precisa agir rápido. Ele entende que precisa resistir o máximo que puder para que sua família escape. Com os olhos vermelhos de fúria, ele se prepara para lutar com todas as suas forças. O vilão então percebe o olhar assustador do jovem e pergunta: o que houve? Ele responde: só porque ele perdeu o jogo não significa que não vá machucá-lo. O antagonista revela que prometeu brincar de esconde-esconde com as crianças. Com um sorriso maligno, ele avisa o menino para fugir, pois não perderá da próxima vez. De volta a casa, o homem misterioso diz que protegerá sua família a qualquer custo. A mulher não entende nada e pergunta o que está acontecendo e por que ele está assim. Os olhos do homem brilham vermelhos, enquanto ele se prepara para algo terrível. Ele então avança para atacar a mulher com uma expressão de pura raiva. A mulher evita por pouco e se pergunta o que aconteceu para fazê-lo agir daquela forma. No quintal, eles encontram uma pilha de presentes de Natal e ficam confusos. A mulher se pergunta quem deixou a pilha ali e o homem a apressa para arrumar tudo. Ele diz a ela para levar apenas o essencial, pois precisam sair imediatamente. Enquanto isso, as crianças arrumam suas mochilas às pressas para a fuga. De repente, vemos a mão de uma pessoa com um carimbo de primeiro lugar. A pessoa se pergunta se ser o número 1 é motivo para ficar feliz e comemorar com os outros. O menino se pergunta o que significa felicidade ao olhar para o carimbo em sua mão. Ele se lembra de ter visto uma mãe confortando o filho que chorava porque ele não havia entrado primeiro. Naquele momento, ele não entendia o sentimento porque nunca teve uma família que o apoiasse. A cena muda e vemos o grupo atravessando uma ponte coberta de neve. Os pequenos falam do Papai Noel e dizem que ele não dá presente para quem chora. Um deles se gaba de nunca chorar e por isso sempre ganha presentes. O outro retruca que ele é um menino mau e por isso o Papai Noel não gosta dele. Junik então revela que Papai Noel não existe e que sempre foi Dawa quem deu os presentes. A mulher pergunta quanto tempo falta para caminhar no meio daquela nevasca. O menino acalma dizendo que já está escurecendo, mas que logo chegarão ao destino. Ele explica que depois de atravessar o rio, não precisam mais se preocupar com nada. Um dos meninos então liga para ele e pergunta o que ele quer saber naquele momento. O menino aponta para vários bonecos de neve e pergunta por que há tantos ali. O protagonista fica em silêncio por um momento, e o pequeno diz que eles são feios. Doa então diz para não se importar e que eles são apenas bonecos de neve normais.
A cena então se concentra em uma forte tempestade de neve que dificulta a visão de todos. A pequena Seo reclama de cansaço e a mulher a incentiva a continuar caminhando. Ela diz para a menina ser forte e que eles não vão demorar muito, e a menina concorda. A mulher então pergunta a Dua quando eles chegarão, pois todos estão nervosos. Ele a tranquiliza dizendo-lhe para esperar um pouco mais porque eles estão quase lá. O protagonista revela que na verdade não sabe quando chegarão ao destino. Ele explica que começou um fenômeno de nevasca intensa e a visibilidade é muito baixa. O clima mudou drasticamente e agora neva na Coreia como na Sibéria. De repente, a pequena Seo desmaia de frio e exaustão no meio da nevasca. Ela cai na neve fofa sem forças para continuar a longa e cansativa caminhada. Todos se desesperam ao ver a menina caída e a mulher grita seu nome aterrorizada. Ela tenta acordar a menina dizendo para ela ir para casa dormir, mas não adianta. O grupo não sabe o que fazer e se sente impotente sem saber como ajudar. Em meio ao desespero, um homem misterioso se aproxima com uma lanterna na mão. Ele então os observa por um momento antes de tomar uma decisão importante. Com um olhar sério, ele manda que todos os sigam se não quiserem morrer ali. O homem os leva para um apartamento em um prédio abandonado para se abrigarem. As crianças ficam impressionadas com o tamanho do local e comentam o calor. A mulher então pede aos filhos que agradeçam ao homem por ajudá-los. O homem avisa que o banheiro fica ali, mas que não tem muita água quente. Dua coloca a Aurinha Marinha na cama e a mulher pede que as crianças não entrem. O menino então agradece ao homem por ter salvado todos da nevasca. O homem pergunta como eles estão sãos com tanta neve caindo lá fora. Ele então se curva em agradecimento e o homem o avisa para não se arrepender mais tarde. O protagonista se pergunta se aquele homem é uma boa pessoa, mas conclui que o salvou. Apesar disso, ele acha perigoso descansar ali e o homem concorda com um sorriso. A mulher então pergunta se ela pode usar um dos quartos e Dua diz que usaria mesmo assim. A garota pergunta se eles realmente precisam ir embora e o protagonista confirma com um olhar sério. Ela então diz a Dua para tomar banho primeiro porque ele trabalhou muito naquele dia. Com um olhar triste, ela pede desculpas por fazê-lo esperar mais tempo na nevasca. O menino pede desculpas e admite que por causa dele quase todos morreram no caminho. Ela concorda, mas o conforta dizendo que entende que ele sempre pensou neles primeiro. Com um gesto amoroso, ela toca seu rosto e lembra que eles são uma família. Com isso, ela afasta o cabelo dele e diz que ele fica muito melhor com a testa à mostra. Dava então elogia dizendo que ela também fica melhor com o cabelo solto. Ele então mostra seu novo visual com o cabelo penteado e com franja para cima. A cena corta para o homem misterioso olhando uma foto de sua família. Ele fuma um cigarro. Ao olhar a foto com um olhar triste e melancólico, sozinho em uma sala, ele se pergunta onde está sua família agora em tamanho tristeza. Após o banho, Dawa avisa a mulher que já terminou e que ela já pode ir. A menina então chama a pequena Seo para ir tomar banho com ela e a menina concorda. Sozinho na sala, o protagonista abre sua mochila e tira um mapa de dentro. Ele olha o mapa da cidade com atenção, traçando uma rota em sua mente. Ele observa que já cruzaram o rio, mas que ainda não há informações sobre o local. Com isso, o menino planeja seu próximo trajeto para garantir a segurança de todos, mas sabe que sua prioridade é ficar o mais longe possível da sexta-feira. O pequeno Junique então lhe oferece batatas com um sorriso inocente no rosto. Dawa se aproxima e pergunta se o menino conversou com o homem do mercado. Ele responde que não e que apenas brincaram juntos, mas o protagonista fica desconfiado. De repente, ele ouve a voz do vilão e seu olhar se enche de medo e surpresa. Lá fora, Friday aparece e diz que o encontrou, deixando o menino em pânico. Junique aponta para o vilão e sexta-feira então se gaba de que queria brincar de esconde-esconde, mas se prepara para atacar com o rosto cheio de ferimentos. O protagonista grita para Junique correr o mais rápido possível. Dua é então atingido de frente por um poderoso ataque do super-humano. A explosão destrói parte do prédio e joga o garoto no ar com o impacto. Ele cai no chão gravemente ferido enquanto a neve continua a cair ao seu redor. Com o rosto coberto de sangue, ele olha para o céu e vê o vilão se aproximando. Ele então grita para Junique segurar a mão da mulher e não soltar em nenhuma circunstância. A mulher tenta salvar o garoto, mas sexta-feira a detém com um único golpe. Em seus últimos momentos, o garoto se lembra de sua família e dos tempos felizes. Ele se lembra de conhecer as crianças e de como elas se tornaram próximas. Lembre-se também de brincar na neve e de como eles construíram um boneco de neve juntos. Todos os momentos felizes que vocês passaram juntos passam pela sua mente como um filme. O vilão então destrói todo o lugar com uma explosão de energia e tudo acaba. Mesmo ferido, o garoto acha que precisa proteger sua família a todo custo. Para ele, sua família significa mais do que qualquer outra coisa no mundo. Em meio à destruição, a mulher e as crianças choram e gritam seu nome. Os pequenos gritam, pedindo que ele o salve, pois não querem morrer ali. O menino se lembra da promessa de que eles eram uma família e se enche de fúria. Com um grito de desespero, ele se recusa a aceitar o destino cruel que os aguarda.
Ele então se levanta, ferido e ofegante, no meio da rebelião do prédio. Lembra-se da promessa de que eram uma família e enche-se de fúria. Com um grito de desespero, recusa-se a aceitar o destino cruel que os aguarda. Levanta-se então, ferido e ofegante, no meio dos rebeldes do edifício. Com lágrimas nos olhos, promete que os salvará em breve e que não desistirá. De repente, percebe que sobreviveu à explosão e vê o homem misterioso. O homem diz que a neve amorteceu a queda e que felizmente não morreram. Aponta então para uma montanha nevada e diz que não sabe nada sobre a sua família. Com as mãos trêmulas e cobertas de sangue, o protagonista desespera-se ainda mais. Corre por entre os rebeldes gritando o nome de todos na esperança de uma resposta. Continua a gritar desesperadamente, pedindo que alguém responda por favor. O homem misterioso observa-o com um olhar triste e tenta acalmá-lo. Diz ao rapaz para parar, pois já procuraram em todo lado possível. Dal recusa-se a acreditar e diz que a sua família está viva a algures. O homem fica então surpreendido com a convicção do jovem e olha para ele. O homem pergunta com raiva se ele planeja morrer, se sua família estiver morta. O menino responde que sim, porque um mundo sem sua família não tem valor para ele. Com lágrimas nos olhos, ele diz que aquela foi a primeira família de verdade que ele teve. De repente, um homem aparece e diz que eles estão vivos, surpreendendo a todos. O homem diz que viu o que aconteceu depois que sexta-feira apareceu e sabe o paradeiro deles. Dawa se levanta e pergunta se é verdade que sua família está viva e bem. Com um sorriso de alívio, ele pergunta se os 4 estão realmente vivos e o homem confirma, mas o homem diz que não contará tão facilmente e que está com fome. Ele então pede 20 porções de comida, de preferência com atum picante. O velho o acusa de mentir para conseguir comida, mas o homem nega veementemente. O homem fica furioso com a acusação e seu rosto fica vermelho de raiva. Ele então amaldiçoa o velho por fazê-lo parecer uma pessoa má e o encara com ódio. O homem se defende, dizendo que fez o possível para ajudar, e os dois começam a discutir. Dawa então se ajoelha e implora por ajuda com as mãos ensanguentadas. Com um sorriso desesperado, ele pergunta o que mais o homem quer além de atum. O homem sorri com satisfação e faz uma lista de alimentos que deseja em troca da informação. Vemos então o protagonista se preparando para sair em busca de comida. O velho pergunta se ele realmente acreditará naquele sujeito estranho e o aconselha. Ele o avisa que o homem está usando sua família como refém e que ele precisa descobrir a verdade. Dua se pergunta por que o velho está ajudando, já que eles não são próximos. O velho então revela que sabe como é perder uma família com um olhar triste. A partir disso, entendemos que ele também passou por uma perda terrível no passado. Ele diz que o mundo agora usa até a menor esperança para sobreviver e seguir em frente. O velho o aconselha a não morrer facilmente depois de ter sobrevivido por tanto tempo. Com um olhar determinado, ele diz ao menino para viver até o fim, não importa o que aconteça. O protagonista então agradece a ajuda na noite anterior e se prepara para partir. Ele se curva em agradecimento e promete que, se tiver a chance, retribuirá sua gentileza. Com isso, ele parte sozinho através do rebelde, em busca de comida para o homem misterioso. A cena então volta ao presente com um poste de luz coberto de vegetação. A mulher chama por Dawa e ele pergunta o que aconteceu que a deixou tão preocupada. Ela explica que as crianças ainda não voltaram para casa e que a culpa é dela. O rapaz a acalma dizendo que nada aconteceu ainda e que ela não precisa se preocupar. Ele então diz a ela para ficar em casa caso elas voltem, enquanto ele vai procurá-las. O protagonista sai em busca das crianças, se perguntando para onde elas poderiam ter ido. Ele acha estranho, porque elas já deveriam ter retornado e se aproxima da porta. Ao abrir a porta, ele é recebido com uma explosão de confete colorido. A mulher e as crianças gritam parabéns para ele comemorando com um bolo. Ele então entende que o desaparecimento das crianças foi por causa da festa surpresa. Um dos meninos explica que, como ele não sabia seu aniversário, eles decidiram que seria hoje. A mulher pede desculpas pela surpresa e diz que as crianças queriam fazer o bolo elas mesmas. A pequena Sioa o apressa dizendo que as velas do bolo estão derretendo rápido. Dwight fica sem palavras com a surpresa e todos o olham com sorrisos felizes. Ele se lembra do sentimento de amor e felicidade que sentiu naquele dia especial. Vemos então a cena de uma briga entre dois personagens estranhos e alguém pedindo para eles pararem. O menino sorri de olhos fechados, lembrando da alegria que sentiu com sua família. A cena retorna ao rebelde e vemos Dawa entregando a comida ao homem. O homem fica impressionado com a quantidade de salgadinhos e doces que o menino trouxe. Ele diz que é uma refeição completa e agradece pelo delicioso banquete. Dawa explica que trouxe tudo porque não sabia do que gostava, e o homem o elogia. O protagonista então vai direto ao ponto e pergunta onde sua família está agora. O homem cria suspense e diz que precisa ouvir com muita atenção o que ele vai dizer. Ele então diz que Friday é
apareceu e bombardeou o apartamento onde eles estavam hospedados. Com um sorriso maligno, ele diz que depois disso, o vilão simplesmente desapareceu. O garoto fica chocado e sem palavras com a revelação aterrorizante do homem. Ele não acredita no que ouviu e acha que entendeu mal o que o homem disse. O homem então brinca que talvez tenha esquecido porque estava com fome e pede mais atum. Doa o encara com olhos odiosos e percebe que foi enganado. Com raiva, ele pergunta como o homem ousa usar sua família para conseguir comida. O homem então fica bravo e diz a ele para não pensar que ele é o único com uma família. De repente, vários homens musculosos com olhos vermelhos aparecem atrás dele. O protagonista se vira e encara os homens que o ameaçam com olhares malignos. Um deles diz que também quer encontrar sua família e fala sobre a mulher com quem está saindo. O homem faz um comentário repugnante sobre a mulher e Daba o encara com puro ódio. Em um piscar de olhos, o protagonista avança e o ataca com um soco poderoso. O golpe atinge o homem em cheio, fazendo-o voar para trás com um impacto devastador. Com os olhos vermelhos de fúria, Daba continua a atacar sem piedade. Ele desfere uma série de socos brutais no homem, que não tem chance de revidar. A violência dos golpes é tão grande que o chão começa a rachar com a força do impacto. Os outros homens ficam chocados com a cena e não conseguem acreditar no que vem. O líder do grupo grita com raiva com o protagonista por atacá-lo de surpresa. Ele reclama que falar e bater ao mesmo tempo é trapaça e que ele poderia ter morrido. O homem então diz que sabe disso com uma expressão calma e assustadora, com o rosto coberto de sangue. O menino revela que fez isso de propósito para matá-lo. Ele então se lembra que o homem disse que havia matado pessoas e que não era a primeira vez. A cena muda para fora do local onde ele se encontra. Um dos valentões começa a rir e zombar do protagonista, perguntando se ele realmente vai machucar alguém. Ele continua a provocação questionando se o herói está mentindo e se ele sabe com quem está falando. Então o homem se gaba de que todos ali são ex-atletas que só vivem para comer e treinar. Nisso, ele explica que o grupo foi treinado para ser espancado desde que eram apenas crianças pequenas. O Bruto grita com raiva que eles estão em um nível completamente diferente do nosso herói. Mesmo cercado e ferido, o protagonista permanece de pé, encarando a todos com uma expressão calma. Sem aviso, um dos capangas agarra o cabelo do nosso personagem com força, tentando intimidá-lo. Logo, um homem loiro aparece segurando isso e apresenta como o segundo melhor boxeador peso médio. O protagonista responde sarcasticamente que os pés do lutador são realmente incríveis. Então, com o rosto ensanguentado e os olhos vermelhos, ele pergunta onde está sua família. O boxeador se irrita com a pergunta e desfere um soco bem no rosto do garoto. Então o lutador fica furioso e grita, perguntando se o garoto não entendeu o que ele diz. Ele volta a gritar sobre sua posição no ranking de boxe, enquanto continua a espancar o herói. Para finalizar, o homem desafia o protagonista a tentar desferir um único soco nele, se estiver confiante. Sem hesitar, o lutador pisa forte na cabeça do nosso herói para acabar com ele de uma vez por todas. Mas a loira percebe que o garoto não soltou sua perna e pergunta por que ele não responde, caindo no chão. O protagonista simplesmente diz que o valentão não sabe nada sobre sua família. Com uma força incrível, o herói aperta a guia do homem, quebrando-a no processo. O boxeador cai gritando de dor enquanto nosso personagem se levanta lentamente. Um dos outros capangas fica furioso e diz ao lutador para chamar um médico por ser patético. Com raiva, ele ordena que todos os seus companheiros ataquem o protagonista de uma vez. Na frente do grupo, o herói apenas planta os pés no chão, preparando-se para a luta que está por vir. Num piscar de olhos, ele avança a uma velocidade absurda em direção aos inimigos. O primeiro oponente mal tem tempo de reagir antes de receber um soco direto no rosto. Nosso personagem então começa a lutar com todos ao mesmo tempo, sem demonstrar medo. Ele se move com agilidade, desviando dos golpes e acertando cada um dos capangas. Um dos brutos congela ao ver a sombra do herói vindo em sua direção. Sem chance de se defender, o homem é atingido por um poderoso chute bem no estômago. Logo em seguida, o protagonista salta e acerta uma violenta cotovelada em outro oponente. Mesmo coberto de sangue, o herói encara o próximo oponente com um olhar frio e assustador. Com um poderoso gancho, o protagonista acerta o queixo do oponente, jogando-o para trás. Ele não para e continua a sequência de golpes enquanto o bruto grita de dor a cada soco. A força dos ataques é tão brutal que o homem não tem chance de se defender ou revidar. Caído no chão, o capanga só consegue resmungar com o rosto todo machucado e sem forças para se levantar. Então nosso personagem se levanta com uma aura ameaçadora, após derrotar todos os inimigos ali presentes. Nesse momento, outro lutador surge correndo em alta velocidade em direção ao protagonista. O novo oponente salta no ar, preparando uma voadora para pegar o herói de surpresa, mas o garoto contra-ataca com um chute poderoso bem no meio do golpe do oponente. De repente, uma sombra gigante surge na frente do nosso personagem que está no chão. Vemos que ele é um homem enorme e musculoso, com várias cicatrizes no rosto, olhando para ele seriamente. O grandalhão fica bravo e diz que o protagonista passou dos limites e que não vai pegar leve com ele.
Ele também acrescenta que se estivesse em um ringue, a luta já teria terminado há muito tempo. Com isso, o musculoso avança rapidamente e começa a aplicar uma técnica de imobilização. O chefe prende o pescoço do herói com as pernas em um golpe para acabar de vez com a luta. O chefe grita a plenos pulmões enquanto pressiona o golpe, tentando acabar com o nosso herói, mas mesmo estando preso, o protagonista manda ele parar de falar e acabar logo com aquilo. De repente, com uma força absurda, o garoto consegue se soltar e joga o grandalhão para o lado. Nesse momento, ouvimos um barulho horrível e vimos que os ossos do braço do oponente haviam quebrado. O impacto foi tão forte que o chefe sentiu uma dor que nunca havia sentido em sua vida. O homem musculoso cai no chão gritando em desespero e dor. É incapaz de se mover direito, ele olha para o braço quebrado em pânico e começa a gritar repetidamente por ele, na cabeça do nosso herói, para acabar com ele de uma vez por todas. Mas a loira percebe que o garoto não soltou sua perna e pergunta por que ele não responde, caindo no chão. O protagonista simplesmente diz que o valentão não sabe nada sobre sua família. Com uma força incrível, o herói aperta a guia do homem, quebrando-a no processo. O boxeador cai gritando de dor enquanto nosso personagem se levanta lentamente. Após a luta, nosso herói caminha sobre os corpos dos capangas com uma aura assustadora. Os valentões restantes se perguntam se ele é humano, e um deles diz aos outros para não recuarem. Então ele aponta para uma pilha de tacos de beisebol com pregos para uso na luta. Um dos capangas diz que nem mesmo um cão de ataque poderia segurar um pedaço de pau, e todos gritam para atacar. Com pedaços de pau nas mãos, os homens se preparam para o ataque final contra o protagonista. Mas todos ali estavam sentindo a mesma coisa. Enquanto olhavam para o nosso herói parado, foi um sentimento instintivo de derrota, porque eles sabiam que não poderiam vencer de jeito nenhum. Ao ver a força do herói, um dos capangas joga o bastão fora e diz que não quer mais lutar. Logo os outros concordam e também desistem da luta sem coragem de enfrentar o protagonista. Mas o gordinho que começou a briga fica chocado ao ver todos os seus homens recuando. Ele não consegue acreditar que todo o grupo perdeu, mesmo depois de atacarem juntos com tudo em completo desespero. O homem grita que toda a situação não faz sentido. Nosso herói então se aproxima e pergunta friamente o que o valentão está pensando. Com a cabeça baixa e tremendo de medo, o gordinho só consegue se desculpar pelo que fez, mas o protagonista não aceita o pedido. Ele desfere um poderoso soco bem no estômago. O homem fica sem fôlego com o golpe e seu rosto se contorce ao sentir uma dor imensa. Então o herói olha para ele e lhe diz para não terminar suas frases com a palavra desculpe. De joelhos, o homem se desculpa novamente e diz que não fez nada para merecer aquilo. Então o menino agarra e pergunta se ele tem certeza de que não fez nada de errado. O menino gordinho fica assustado com a força do herói e entra em pânico, pensando que vai morrer, com medo. Ele diz que vai contar tudo. E o protagonista pergunta onde está sua família, com um sorriso assustador no rosto. Nosso personagem pergunta se ele está dizendo a verdade. Com um olhar furioso, o protagonista pergunta se o homem realmente achou que ele cairia naquilo. O gordinho entra em pânico total e começa a gritar em desespero com a situação assustadora. Com medo, ele diz ao herói para ir perguntar a eles, e acaba gritando o nome Friday. Nosso personagem começa a rir e zombando, pergunta se ele deveria encontrar essa pessoa sozinho. De repente, um homem ruivo aparece e diz que sim, ele pode se encontrar com Friday. A cena então muda de volta para a cidade coberta de neve, mostrando que o tempo passou. Vemos alguém segurando um panfleto da igreja do herói, que promete transformar pessoas comuns. O gordinho explica que é uma nova religião que adora Friday como se ele fosse um deus. O menino acha muito estranho que os líderes se chamem de heróis e acha isso uma loucura. É explicado que a Igreja do Herói é um grupo religioso especial reconhecido pelo próprio Friday. O homem continua sua explicação sobre como as coisas funcionam dentro daquele grupo misterioso. Sem paciência, o menino agarra o menino gordinho e diz para ele ir direto para a conclusão da história. O menino gordinho grita de dor enquanto o protagonista o aperta com mais força para obter a resposta. No final, o menino percebe que precisa perguntar à sexta-feira ele mesmo e pisa no gordo. Ele então conclui que esta é a única maneira segura de obter a informação que precisa. Então o gordinho explica que a igreja do herói é a única que pode falar com sexta-feira. É por isso que ela é a única entre os humanos que pode se comunicar diretamente com essa entidade. O homem então avisa que por causa disso a igreja do herói é um lugar muito diferente do normal. Com isso, o protagonista ordena que o homem o guie até lá, mas o gordinho se recusa imediatamente. Naquele momento, ele se pergunta por que iria a um lugar tão louco e vemos uma igreja muito sinistra. Dentro do lugar, vemos um homem com cabelos prateados em frente a duas estátuas gigantes, com um olhar sério. Ele se questiona sobre aquele lugar que para muitos parece o inferno. De repente, uma garotinha aparece, toda feliz, e mostra um desenho que fez dele. Ela repete que o desenhou com um sorriso, enquanto alguns homens atrás dela parecem desesperados. Os homens repreendem a garota por entrar sem bater e pedem desculpas ao líder, mas o herói apenas lhe dá um tapinha na cabeça e diz com um sorriso que está tudo bem.
Ele então diz que os erros das crianças são responsabilidade dos adultos e é apresentado como Jumshu. Voltando à explicação, o gordinho diz que os líderes da igreja são chamados de heróis. Nisso, ele acrescenta que, por serem fanáticos que encontram sexta-feira, não há outro jeito. Por fim, o homem diz que dará ao nosso personagem um conselho importante. O conselho do homem é para o protagonista não ir ao ramo das donzelas em hipótese alguma. Logo vemos corpos no chão, enquanto o líder diz que todos ali vão perceber o que ele quer. O gordinho termina dizendo que eles são mais loucos que o próprio Sexta-feira. Os sacerdotes da Igreja do Heroísmo acreditavam firmemente em uma coisa naquela sexta-feira. A humanidade tinha sabido que seu respeito não era mera adoração. Um homem chamado Friday havia salvado toda a humanidade de um grande mal, e por isso eles o reverenciavam como uma divindade, não apenas como um herói. Muitos desejavam ser como ele, o único super-humano. Com isso, aqueles que não podiam se tornar sobre-humanos decidiram virar heróis do seu próprio jeito. Desde pequeno, Jeonsu já mostrava um olhar diferente das outras crianças. Anos depois daquele garoto, já tínhamos um Jeonsu adulto e másculo que apenas cavava. Então um homem totalmente vestido de roupas prestas chega dizendo não está interessado nele. Com isso, nosso garoto revela que apenas quer saber onde o tal de Friday está. O chamando de bastardo, ele diz que Jeonsu faz parte de um culto, mas o homem de cabelo loiro não parece se abalar e apenas dá um sorriso. Ele então pergunta quem seria o nosso jovem para invadir seu território daquela forma. O figurante loiro menciona que seus seguidores deveriam estar lá fora. Nosso garoto então aponta para um monte de corpos, dizendo se ele se referia àquelas coisas. Antes que figurante do lado do nosso garoto pudesse falar nosso menino, o manda calar a boca. O homem loiro então escuta nosso prota, mandando trazerem o tal de Friday imediatamente. Nosso garoto continua segurando o figurante enquanto o líder do culto parece surpreso com o jeito que ele falou. Com o corpo todo estufado e vez soltando, ele pergunta se o tal herói é amigo do nosso jovem. Mas nosso prota não parece nem um pouco intimidado. Ele então diz que essa não é a resposta que ele estava esperando ouvir. Nisso, em uma velocidade absurda, nosso garoto surge na frente do loiro e já prepara um soco. E então ele acerta um soco poderoso enquanto pergunta se deveria chamar o herói por um nome pior. Porém, achando que iria sair na vantagem, algo incomum acontece o pegando de surpresa. O loiro simplesmente deu um chute no nosso garoto, o arremessando para cima. Nosso garoto voa tão longe que some da visão do loiro. Sentado no meio dos escombros, o figurante parece chocado, dando um sorriso debochado. Ele comenta que nosso prota é bem agressivo. Outro figurante fica pasmo com a velocidade de reação do seu chefe, que nem se abalou. Ele pensa que mesmo sendo um ex-profissional, ele conseguiu acompanhar a técnica do nosso garoto. E então ele se pergunta se sempre existiram tantos monstros assim no país deles. O loiro então aperta o rosto do homem, o chamando de blasfemo. Ele continua reclamando que entraram na capela usando sapatos de rua. O figurante fica apavorado com a expressão do seu chefe, mas no meio dos escombros nosso prota se levanta, dizendo para ele não repetir. Todo machucado, nosso jovem diz não ter muito tempo. Com um olhar sério, ele manda trazerem o Friday na mesma hora. Com isso, ele pisa forte no chão, se preparando para atacar. Então nosso garoto voa em direção ao loiro, gritando para ser agora. O líder do culto fica chocado com a velocidade do ataque. Como um foguete, nosso prota avança com seu punho preparado. A força do seu impulso foi tão grande que rachou o chão inteiro. Do lado de fora da igreja, uma grande explosão de energia acontece, porém algo inesperado acontece. O loiro pergunta se ele tem qualificação para gritar daquele jeito. Nesse momento, nosso protagonista gira e tenta golpear o loiro de surpresa. O líder do culto prende nosso jovem com fios, mas diz que ainda não é o suficiente para detê-lo. Esses fios se apertam com força. Com um sorriso, ele diz que ele não vai se livrar fácil da sua corda. Ele então pergunta se nosso jovem sabe o que é uma marlinha azul, um peixe de 900 quilos. De repente, a expressão do homem loiro muda para surpresa. Nosso garoto então começa a fazer força e mostra suas costas cheias de cicatrizes antigas. O figurante loiro fica curioso com as marcas e comenta que ele deve ter uma grande história. Mas nosso prota furioso comenta para aquilo parar de enrolar. Com os olhos vermelhos e cheio de raiva, ele grita novamente para que tragam o tal do Friday. Nesse momento, o líder do culto fica chocado ao ver que seus fios super resistentes estão se partindo, mas em vez de ficar com medo, ele dá um sorriso animado e diz que foi uma ótima pesca. Nosso jovem finalmente se liberta e o homem loiro caído no chão admite que ele tem o direito de falar. O líder do culto então lembra que nosso prota queria ver o Sr. Friday e parece que vai ajudar. Vemos um carro andando pela cidade totalmente destruída. Dentro do veículo vemos os dois figurantes e um deles comenta que já se passaram 5 anos desde o fim do mundo. O figurante então se pergunta por que nosso jovem está com eles no veículo. De repente o homem loiro pergunta se o nome do nosso garoto Ibaek Doha. O líder do culto então questiona se eles sabem o que sempre existiu na história da humanidade. Com um sorriso no rosto, nosso garoto responde que é a violência.
Ele continua explicando que os humanos sempre se atacaram, mas o líder diz que isso é compreensível, dando um sorriso sinistro. Ele diz que a força bruta é mais rápida que a conversa e acusa nosso jovem de ser igual. Nosso garoto então pergunta qual é o ponto dele enquanto pessoas estranhas aparecem do lado de fora do carro. Nisso, os figurantes começam a gritar que um novo jogador chegou. Um dos homens de fora se pergunta se o herói trouxe um novo jogador para eles. Nosso prota não entende quem são aquelas pessoas, mas o motorista avisa que eles chegaram ao destino. O loiro então sai do carro e diz que a violência é uma dádiva divina conectada com as emoções. Até os heróis vencem com força bruta e que nosso garoto estava errado sobre Friday. Mesmo assim, ele chama nosso garoto de Dora e diz que ele tem as qualificações necessárias. Então, em frente a uma estátua gigante, o líder do culto convida para ir com ele para algum lugar. O líder o convida para o palco onde ele pode virar um herói, revelando ser o estádio de Soul. Já no segundo nível subterrâneo, vemos uma arena de luta lotada de pessoas animadas. Ali na arena, dois homens arriscam a vida. O locutor anuncia o primeiro lutador, o colossal Mark Diamond. Seu oponente é um idoso que parece muito fraco e pede respeito antes do início da luta. A enorme diferença de físico entre os dois combatentes fica bem clara. De baixo, o idoso encara seu oponente gigante que parece um prédio na sua frente. Sem piedade, o grandalhão ataca o idoso com um pisão poderoso. Nisso então vemos um flashback mostrando pessoas indefesas e aterrorizadas. Ouvindo os choros, um homem musculoso revela que também está se cansando daquela situação. Com lágrimas nos olhos, ele pede uma reação diferente, pois o que era natural se tornou previsível. Aquele homem era Friday e ele já estava cansado das reações previsíveis da humanidade. Então ele comenta que as pessoas com suas reações o estão forçando a ser o cara mau e começa a dar uma risada macabra que faz o homem tremer. E então a única opção que ele escolheu foi a de agir de uma forma inesperada. Sua escolha foi o fim da humanidade, pois ele queria ver algo novo. Com isso, a humanidade entrou em desespero, restando apenas 15 minutos para o fim. Em meio ao caos, um figurante grita que não há para onde fugir, pois tudo está pegando fogo. Um rapaz de cabelo comprido então se pergunta se vai morrer daquele jeito. Ele se lamenta por nunca ter tido uma namorada e ter trabalhado como um escravo sua vida toda. O homem acha tudo muito injusto aquilo está acontecendo, mas ao ver a garota chorando a expressão, ele decidiu se aproveitar já que o mundo estava acabando. Ele então a agarra e a pede em casamento de forma desesperada enquanto ela grita de medo. Um outro figurante tenta pará-lo, mas o homem diz que não importa, pois todos vão partir mesmo. Nisso, o rapaz que tentou ajudar é atingido com força na cabeça. Ironicamente, aquele comportamento se espalhou como uma praga entre as pessoas. A humanidade à beira da extinção se tornou um pandemônio com todos se atacando. O homem musculoso grita furioso que era exatamente isso que ele queria. Ao ver tudo aquilo, Friday observava como se estivesse assistindo fogos de artifício. Com um sorriso animado, ele se pergunta por que demoraram tanto para mostrar algo divertido. Ele estava se divertindo. Com isso, o Sr. Friday ficou satisfeito com a violência e o fim da humanidade foi adiado. O líder explica que o que sempre salvou a todos foi a pura brutalidade. Por isso, para expressar sua gratidão, ele realiza esse festival todos os dias. Nosso garoto fica revoltado e questiona se tudo aquilo é apenas para divertir o tal Friday. Com os olhos vermelhos de raiva, ele conclui que o homem loiro é um psicopata completo, mas o líder do culto sorri e pergunta se é realmente só pelo prazer do seu senhor. Na arena, o lutador gigante comemora sobre o corpo, com o braço levantado, ele se prepara para atacar novamente, xingando o velhos. Nisso, ele grita que o show dele está só no começo e soca o velho, porém ele é interrompido por algo inesperado e fica sem entender nada. O idoso caído no chão diz que o jovem mirou no lugar errado, pois ele não tem dentes. Ele continua explicando que por causa disso é como se usasse um protetor bucal. O grandalhão fica pasmo ao ver o velho vivo. Com os olhos cheios de ódio, ele grita que aquilo é a maior besteira que já ouviu. Em um piscar de olhos, o lutador gigante tem seus olhos atacados pelo velho. A plateia fica em choque. O idoso então ataca com suas unhas afiadas o rosto do oponente. Com isso, o idoso vence a luta e fica de pé sobre o corpo do seu oponente derrotado. Então vemos suas unhas afiadas e cheias de sangue. Com um sorriso no rosto, ele revela que odeia os jovens e dá uma risada sinistra. A plateia continua pasma. As pessoas parecem aterrorizadas com a brutalidade da luta, mas a multidão muda de ideia e começa a comemorar a vitória do idoso, achando incrível. Enquanto a multidão festeja nosso garoto, parece não entender a situação. O líder do culto então comenta com nosso prota que todos parecem felizes com o show. Ele continua seu discurso, dizendo que a violência possui um poder sagrado e especial. As pessoas apenas agora percebem o valor dela e que nosso jovem também vai. Nosso garoto então o pega pelo colarinho e manda o líder do culto parar de falar besteira. Ele então o encara e diz que veio até ali apenas para encontrar o tal do Friday.
O líder do culto então pergunta se estava falando de forma indireta e revela saber sobre a família do nosso prota. Ele então cita os nomes dos familiares e nosso jovem fica chocado, se perguntando como ele sabe aquilo. Com um sorriso debochado, o loiro pergunta se agora ele não tem vontade de participar da luta. O homem loiro então diz que vai repetir o que disse antes. Ele então revela que se nosso garoto virar um herói, ele poderá ver o Sr. Friday com uma aura vermelha. Ele manda nosso prota participar da luta e mostrar toda a sua violência. Nesse momento, uma mulher surge e pergunta se Baekdor é o rapaz de cabelo preto. E ela então conclui que nosso garoto deve ser o lutador que ela vai supervisionar. Com um olhar furioso, nosso prota aceita e diz para marcarem uma luta agora mesmo. O loiro acha graça, mas diz que o festival acaba às 10 da noite. A mulher então diz para não se preocupar, pois ela vai preparar tudo para amanhã. Nosso jovem fica chocado, pois ela revela que violência fora da arena é proibida. O líder explica que a violência é sagrada e usá-la de forma errada é como uma blasfêmia. Então o homem loiro chama uma mulher chamada Hannah para perto deles. Ele se desculpa por chamá-la no seu dia de folga, mas a moça diz que está tudo bem. Nosso jovem fica em choque e confuso, pois a mulher se parece muito com alguém que ele conhece. Com os olhos arregalados, ele se pergunta se é sua nona. A semelhança da moça com sua irmã foi tão grande que o confundiu por um instante. Mais tarde vemos uma cidade com prédios enquanto o sol se põe. Nosso prota parece cansado e ofegante após um longo dia. Ele então começa a se exercitar para se preparar para as lutas que virão pela frente. Enquanto se exercita, ele olha para uma foto de sua família. Com um olhar determinado, nosso garoto parece ter encontrado um novo motivo para lutar e de repente a mulher aparece e o elogia por sua dedicação. A mulher sentada na cama comenta que eles estão sozinhos, mas nosso prota só está se exercitando. Com um olhar sério, nosso jovem pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Ela explica que cuidar e analisar os jogadores é sua responsabilidade. A moça então se aproxima e diz que também estava curiosa sobre uma coisa. Ela então o encara e pergunta se pode tocar em seu corpo. A mulher sorri de forma sugestiva e diz para eles que ela então fala para eles irem para a arena, pois já está na hora. Chegando na filial da igreja do herói, vemos uma grande estátua. Nosso garoto e a mulher caminham no meio de uma multidão de pessoas. Nosso prota fica impressionado com a quantidade de gente ali. A mulher então diz que há cerca de 10.000 pessoas reunidas. Nosso jovem fica chocado com o número de espectadores para uma luta. Ela explica que é natural, pois assistir a lutas é divertido. A multidão inteira parece animada para ver o espetáculo de violência. As pessoas cansadas de sobreviver queriam fugir da realidade e a arena era a resposta. Ela conclui que a igreja deu a eles a alegria da violência e que isso os torna heróis. Ele então pensa que em uma situação estranha, ver tanta gente juntas, a mulher então diz que todos ali só precisam seguir a regra. Nisso, uma moça de cabelo roxo os cumprimenta a supervisora. A supervisora diz que a violência é proibida fora do ringue. Com isso, a supervisora manda a mulher marcar a luta para nosso jovem o mais rápido possível. Nosso protagonista então reflete que a violência deixa alguém miserável, mas pode deixar outra pessoa feliz. Nosso jovem pergunta se ele tem que se sacrificar e a supervisora responde que sim, pois isso o torna valioso. Ela então complementa dizendo que o sacrifício é uma virtude de herói e é por isso que nem todos podem ser um bifo. A mulher de cabelo roxo os interrompe e manda nosso jovem ir para a Arena 2. A supervisora então diz que para se tornar um herói não basta vencer e que ele precisa atingir um certo padrão. Ela olha para ele e indaga que ele precisa vencer de forma esmagadora. No corredor para o ringue, nosso garoto e é apresentado para sua primeira luta. O locutor o anuncia como um novato sem experiência e com habilidades desconhecidas que está estreando. Nesse seu nome, Baekdor é anunciado junto com sua altura e quilos. Seu oponente é um ex-lutador profissional chamado McGuireger. O locutor diz que não há necessidade de apresentá-lo. Assim que a luta começa e nosso garoto já agiu aplicando um golpe no oponente. Com o homem imobilizado, nosso garoto o joga contra o chão. Sem perder tempo com o inimigo no chão, ele aplica um soco no rosto dele. Com uma expressão calma, nosso garoto encara o homem que não desistiu. O homem aproveita e aplica uma chave no nosso garoto, enquanto dá uma risada bizarra. O lutador profissional provoca nosso jovem dizendo que vai aleijar seu braço e que nasceu com uma ótima resistência. Nosso garoto parece não entender o que está acontecendo e fica confuso com a situação, mas com uma força absurda, nosso prota levanta o oponente do chão mesmo, ainda preso na chave de braço. Com um olhar determinado, ele se prepara para virar o jogo contra seu adversário. Então ele bate com força a cabeça do homem no chão, revertendo completamente a situação.
O lutador profissional fica atordoado no chão sem entender o que acabou de acontecer. O adversário fica chocado ao ver nosso jovem em pé o encarando de forma intimidadora. Sem dar tempo para ele respirar, nosso prota o ataca de novo com um golpe devastador. A plateia vai à loucura com a brutalidade da luta e começa a aplaudir animadamente. O público grita que aquela é uma luta de verdade e que o novato é muito bom. O locutor comenta que Michael Gurager nem teve chance contra o novato, que o derrotou facilmente. Todo machucado, o homem se rende e pede desesperadamente para nosso garoto parar de bater. O juiz então levanta o braço do nosso jovem e anuncia que Gurager foi derrotado. Com o rosto ensanguentado, nosso protagonista limpa a boca com uma expressão fria e calculista. E tudo isso foi feito apenas para que ele pudesse um dia encontrar o homem daquela estátua tal do Friday. A supervisora se aproxima e comenta sobre a ótima atmosfera da arena, perguntando se é a primeira vez dele ali. Então um homem musculoso surge e diz que ama o lugar, pois ali não precisa se conter. Seu histórico é de 15 lutas. Com um sorriso macabro e olhos vermelhos, ele se revela um criminoso e diz ser o protagonista ali. Porém, nosso jovem não perde tempo e já o acerta com um golpe poderoso no peito. O oponente voa contra a parede que se racha com a força do impacto, deixando ele atordoado. Com isso, a plateia inteira fica em silêncio e em completo choque com a cena. Nosso protagonista então diz que quer agora mesmo. Ele então manda trazerem seu próximo oponente enquanto pisa no corpo do lutador derrotado. A multidão muda de ideia e começa a gritar que ele é de verdade e que vão torcer por ele. Nisso, um novo oponente com moicano verde surge na arena, se preparando para lutar contra nosso jovem. O homem de moicano então avança enquanto a multidão grita para ele esmagar o novato. Mas antes que pudesse atacar nosso prota, surge na sua frente e para seu rosto com a mão. Em seguida, ele acerta um soco devastador que afunda no peito do seu oponente. Com um olhar frio e sem se abalar, ele apenas diz para trazerem o próximo lutador. Enquanto o corpo do adversário cai no chão, ele repete que quer o próximo oponente agora. Nosso garoto continua de pé sobre o corpo do adversário e pede pelo próximo oponente sem descanso. E então outro adversário é derrotado rapidamente enquanto ele continua pedindo por mais um. Mas depois de tantas lutas seguidas, nosso jovem começa a tossir parecendo um pouco cansado. Mesmo tossindo, ele levanta o oponente caído no chão para mostrar que venceu mais uma vez. E a cena se repete mais uma vez com outro corpo no chão, enquanto ele pede o próximo. Com um olhar determinado, ele pensa em sua família e diz que vai chegar logo pedindo para ficarem vivos. Lá de cima, as duas supervisoras observam a multidão inteira que está indo à loucura com o espetáculo. A mulher de cabelo roxo comenta que ele estreou hoje e já conseguiu 8 vitórias seguidas. A supervisora então nota que Jun-Soo não veio ver o que para ela significa que ainda não é o bastante. Então ela decide que é a hora de mandar o lutador que eles prepararam especialmente para o nosso jovem. Nisso, o locutor anuncia que o evento principal do dia finalmente vai começar. Então o locutor pergunta para a multidão animada se alguém será capaz de parar o novato monstro, mas nosso prota parece confuso ao ouvir o locutor anunciar a estrela popular de Jamsil, e para a surpresa de todos o grande oponente é uma criança chamada Cindy Hun que entra na arena. Nosso jovem não acredita e se pergunta se é sério que ele precisa lutar contra aquela criança agora. Nesse momento a multidão inteira grita para que o novato monstro seja destruído. Um dos espectadores na plateia grita com um sorriso bizarro para que acabem com o garotinho. Com isso, nosso jovem sente a intenção assassina e percebe o quão absurdo aquele lugar realmente. Ele não consegue entender a reação da multidão, se perguntando por que eles estão torcendo tão intensamente. O jovem questiona se aquela pequena criança poderia ter feito algo errado para merecer isso. Ele então considera a possibilidade de que o garoto possa, na verdade, ser um lutador habilidoso. De repente, a criança dá um passo à frente e desfere um pequeno soco contra sua perna. O garotinho continua com seus ataques fracos. Imperturbável pela enorme diferença de tamanho entre eles, um pensamento perturbador começa a se formar na mente do herói. Enquanto observa a cena se desenrolar, ele percebe que a violenta torcida da multidão pode ser apenas para o próprio entretenimento doentio deles. Todo esse espetáculo brutal é realizado em homenagem àquele que chamam de God Friday. Por toda a arena, os espectadores batem os pés, ansiosos para que o show comece. Seus rostos estão distorcidos de empolgação enquanto entoam gritos por violência. Um grito unificado ecoa por todo o estádio, exigindo a destruição da criança. O pequeno garoto apenas fica parado, se preparando para a dor inevitável que está por vir. Com o coração pesado, o herói levanta a mão, sentindo que não tem outra escolha. Um momento depois, a criança está deitada no chão, derrotada e coberta de poeira. O jovem vira as costas e vai embora, deixando seu pequeno oponente caído no chão. Mas a multidão não está satisfeita, pois um homem pergunta se a luta já acabou. Ele então explode em fúria, claramente desapontado com a falta de brutalidade. O restante da plateia se une, exigindo que ele bata mais na criança, como antes. O herói os ignora e se volta para o árbitro, afirmando que o garoto não pode mais lutar. Ele então balança a cabeça em desgosto e imediatamente pede o próximo oponente.
O árbitro declara friamente que é ele quem decide quando a luta termina e ordena que continuem. O herói insiste que a luta é impossível, apontando para a criança que mal consegue ficar de pé, mas, para surpresa de todos, o pequeno garoto se esforça para se levantar novamente, determinado a lutar. O jovem observa, confuso sobre o motivo de seu oponente se esforçar tanto. Sua atenção é então atraída para um homem na plateia que está torcendo freneticamente pela criança. O homem grita que, se seu filho aguentar mais 5 minutos, ganhará presunto enlatado como recompensa. Essa revelação choca o herói, desencadeando uma memória dolorosa de seu próprio passado. Um flashback começa, mostrando seu pai segurando-o enquanto faz uma declaração assustadora. Ele se lembra das palavras do homem ecoando em sua mente, declarando que a palavra de um pai é lei. Na lembrança, seu eu mais jovem pergunta timidamente se o pai havia ligado para sua mãe. A expressão do pai era fria ao explicar que havia percebido algo importante. Ele então acusou o filho de tentar fugir, assim como a mãe havia feito. O homem afirmava que tudo isso era porque o garoto o considerava um lixo. Ele então estendeu a mão prometendo que uma surra o faria voltar ao juízo. A memória é preenchida pelo som de uma tempestade furiosa do lado de fora de sua casa de infância. Jogado para fora na chuva, ele ouviu sua mãe ao telefone ameaçando machucá-lo se ligasse novamente. Ela o amaldiçoou por ter nascido e o avisou para nunca tentar voltar para casa. A lição brutal ficou gravada em sua memória. A palavra de um pai era absoluta. De volta ao presente, ele vê o mesmo olhar de obediência desesperada nos olhos da criança. O pai do garoto continua gritando das arquibancadas, incentivando o filho a resistir. Uma voz em sua cabeça, a de seu pai, o incita a espancar a criança sem piedade, já que ele tem um objetivo a alcançar. Ele então vê uma visão de seus irmãos, seus olhos brilhando em vermelho, pedindo que volte para casa em breve. A imagem de sua irmã aparece ao lado dele, dizendo quanto sente sua falta, aumentando seu conflito interno. Das arquibancadas, a voz do supervisor lembra de que, para se tornar um herói, ele deve atender aos padrões de Juno. Ao ouvir isso, o corpo do jovem se tensiona enquanto ele fica parado no centro da arena. Com fogo nos olhos, ele reforça sua determinação, pronto para fazer o que for necessário. O chão agora está manchado de sangue enquanto ele permanece sobre a criança derrotada, segurando-a pelo pulso. Esse ato de brutalidade leva a multidão à loucura, e eles gritam em êxtase pelo monstro novato. Ele ouve enquanto entoam seu nome, sua expressão permanecendo fria e distante. Mas a luta ainda não acabou, pois o pequeno garoto, de repente, morde com força o braço de seu oponente. O herói olha para baixo, seus próprios olhos brilhando em vermelho, enquanto diz para a criança pegar leve. Da área de observação, os dois supervisores assistem a cena caótica se desenrolar abaixo. O líder loiro do culto tenta conter uma risada, claramente se divertindo com o espetáculo. Ele acha a visão de um adulto espancando uma criança algo divertido. O supervisor ao lado comenta que, como esperado, o novato não decepciona. A mulher de orelhas élficas permanece em silêncio, o rosto neutro enquanto observa a luta. Seus olhos permanecem fixos na arena, analisando cuidadosamente cada movimento dele. Enquanto isso, o pai da criança grita das arquibancadas que seu filho é diferente dos outros. Seu rosto está tomado por uma convicção desesperada, acreditando no propósito do filho. O herói levanta a mão, seus pensamentos claros enquanto jura proteger sua família a qualquer custo. Ele cerra os dentes, lembrando-se das palavras do pai e reafirmando que seu propósito é diferente. Um sino toca e ele ergue o braço da criança derrotada no ar, sinalizando o fim da luta. A voz do anunciador ecoa pela arena, declarando que é hora de honra e agradecimentos. Por todas as arquibancadas, toda a multidão abaixa a cabeça em oração, demonstrando sua devoção. As grandes telas piscam com o rosto de Friday enquanto o público entoa seu amor por ele em uníssono. Até mesmo a criança ferida no chão sussurra seus agradecimentos a Friday, juntando-se à adoração coletiva. O herói respira ofegante de exaustão, enojado pelo fanatismo ao seu redor. Mais tarde naquela noite, a cidade está silenciosa sob um vasto céu estrelado. Dentro de um dos prédios, vapor sobe do chuveiro ligado. O jovem está de pé sob a água quente. As cicatrizes em suas costas contam histórias de batalhas passadas. Enquanto a água lava o sangue e a sujeira, seus pensamentos retornam a uma memória distante. Ele se lembra de uma casa pacífica e simples, cercada por árvores verdes e exuberante. Na lembrança, sua irmã apresenta alegremente uma câmera instantânea que acabou de encontrar. Ele olha surpreso enquanto ela explica que estava guardada em uma gaveta. Ela então chama todas as crianças da família para se juntarem para uma fotografia. Com um clique, a câmera captura um momento feliz em um dia brilhante de verão. Uma mão segura a foto recém-revelada, mas a superfície está completamente branca. A família olha para a imagem em branco, e uma das crianças pergunta se a câmera está quebrada. Sua irmã diz para olharem com atenção, enquanto balança suavemente a foto de um lado para o outro. As crianças observam com admiração, enquanto a imagem começa a aparecer lentamente. Uma delas pergunta se a irmã é uma mágica. Ela o chama rindo, comentando como seu rosto parece engraçado na foto. Ele a observa com um leve sorriso no rosto, perguntando se ficou boa.
Ela ergue a foto orgulhosamente, declarando que é a primeira fotografia da família. De volta ao presente, ele encara a fotografia gasta, a lembrança um lembrete agridoce. Sua expressão é sombria enquanto está sentado sozinho no quarto fracamente iluminado, perdido em pensamentos. Uma mulher entra na sala e ele a observa enquanto ela se aproxima. Ela estende uma lata de cerveja, oferecendo a sem dizer uma palavra. A garota então o provoca, dizendo que seria entediante se ele não bebesse. Ele aceita a lata, agradecendo educadamente antes de abri-la. Ele então a chama pelo nome e pergunta quando finalmente poderá se tornar um herói. Ela dá um gole na própria cerveja e diz que a luta dele hoje não pareceu ruim. A mulher acrescenta que ele lutou bem e só precisa continuar mostrando lutas como aquela. Ele a observa com os olhos questionadores, enquanto ela menciona o evento principal com a criança. Ela admite estar aliviada por ele parecer bem, já que muitos outros lutadores desistiram por culpa. Ele diz para ela não se preocupar, sua determinação inabalável pelos acontecimentos do dia. Ele então se oferece para participar de uma luta ainda mais intensa, se ela quiser. Um brilho sombrio aparece em seus olhos enquanto ele afirma: farei qualquer coisa para ver minha família novamente. A mulher dá outro gole em sua cerveja, a expressão indecifrável enquanto escuta. Ela então se oferece para contar uma história interessante, embora não tenha certeza se ajudará. A garota se recosta no sofá, preparando-se para revelar por que Friday deixou a humanidade em paz por tanto tempo. Sua história começa com uma visão da Terra, um planeta prestes a enfrentar uma ameaça sem precedentes. Ela explica que um ser poderoso conhecido como Player Friday estava enfrentando um momento crucial. Ele estava diante de uma bola, o chão rachando sob a pressão de sua presença. A figura de cabelos brancos então respirou fundo, preparando-se para desferir um chute devastador com imensa força. Seu pé conectou-se com a bola, lançando-a para frente. O objeto se transformou em um feixe de energia pura, cortando uma cidade futurista. Uma explosão massiva irrompeu no impacto, engolindo toda a metrópole em uma bola de fogo. Em meio ao inferno que criou, o homem ergueu a mão em um gesto triunfante. Ele então soltou um poderoso grito, celebrando o espetáculo de destruição diante dele. A figura permaneceu sozinha, observando a nuvem em forma de cogumelo subir como se fosse um belo fogo de artifício. Mas, após sua demonstração de poder, ele simplesmente colapsou no chão, aparentemente entediado. 8 dias se passaram e Friday permaneceu nas ruínas, sentindo-se irritado e entediado. As reações previsíveis da humanidade o fizeram perder o interesse. Ele precisava de um novo estímulo. Esse novo estímulo veio das notícias sobre o protesto se espalhando pelo mundo. Ele assistiu enquanto cidadãos expressavam sua insatisfação com a resposta da World Alliance. Enquanto isso, as nações do mundo mobilizavam suas forças, enchendo o céu de helicópteros. Todos convergiam para um único arranha-céu, a sede temporária da World Alliance. Lá dentro, líderes de 22 a 28 países diferentes se reuniam para uma cúpula de emergência. No entanto, enormes multidões de manifestantes cercavam o prédio, exigindo que a aliança fosse dissolvida. Um repórter explica que os protestos estão se intensificando por causa da resposta incompetente. A multidão continua a gritar em uníssono, sua raiva direcionada à World Alliance. Dois líderes mundiais observam a cena, se perguntando como poderiam apaziguar a multidão enfurecida. Quando o presidente russo dá um passo à frente, é imediatamente cercado pela imprensa. Um repórter empurra-se através da multidão, perguntando ao líder o que pensa da situação atual. Ele então insiste por uma declaração oficial sobre sua posição em relação à crise. O presidente os observa com desdém, pensando consigo mesmo quão tolos todos são. Seus dois assessores ficam atrás dele, as expressões tensas enquanto observam o confronto. O repórter fica momentaneamente em silêncio, atordoado pelo olhar frio e desdenhoso do presidente. Isso apenas enfurece ainda mais a multidão, que começa a gritar para que o líder incompetente seja julgado. Em um movimento repentino, o presidente agarra o rifle de um soldado e dispara um único tiro para o alto. Ele então diz calmamente para todos se calarem, chocando o soldado e o repórter ao seu lado. Uma onda de confusão e medo percorre os manifestantes, e toda a área fica em silêncio. O líder explica que não há tempo para protestos, já que Friday pode aparecer a qualquer momento. Ele os repreende, perguntando se conseguem imaginar uma forma mais ignorante de morrer do que essa. Ele então revela que, se Friday realmente vier matá-los, será a oportunidade perfeita. A World Alliance não perderá essa chance de ouro de contra-atacar seu inimigo comum. Ele declara que o plano é direcionar todos os sistemas de armas do planeta para aquele exato local. A multidão olha para cima em horror, enquanto ele promete transformar toda a área em um deserto para derrotar Friday. O manifestante gagueja dizendo que deve ser mentira, mas o presidente confirma que todos os altos oficiais estão presentes. Ele explica que poderiam ter se reunido em um bunker seguro, mas escolheram estar ali como isca voluntária. Ele então pede que a multidão valorize suas vidas, prometendo que a aliança nunca os abandonará. Os manifestantes ficam em silêncio atônito, sua raiva substituída por medo e incerteza. Um homem decide silenciosamente que deve ver seus pais, esquecendo o protesto.
Outros na multidão murmuram em concordância, e uma onda de pessoas começa a deixar o local. Um dos líderes observa enquanto os manifestantes se dispersam, um olhar presunçoso no rosto. O presidente russo nota que levou apenas 1 minuto para acalmar as massas fervendo. Ele sabia exatamente o que dizer para sufocar o levante e retomar o controle. Mais tarde, dentro do arranha-céu, a reunião da World Alliance finalmente começa, com o logotipo da ONU exibido em destaque. O ambiente é tenso e formal. Os líderes do mundo estão reunidos, rostos sombrios enquanto se preparam para a discussão. Um representante informa que 3 países não compareceram e que a Coreia está atrasada. Ele então sugere que comece a discutir contramedidas contra Friday, sem mais demora, mas quando o outro oficial que está prestes a apresentar seu relatório é abruptamente interrompido. O presidente russo o interrompe, afirmando que primeiro devem eleger um líder para a aliança. A sugestão é recebida com surpresa e confusão pelos outros representantes. O presidente argumenta que o tempo é essencial e que precisam de alguém para tomar decisões rápidas. Os outros líderes concordam rapidamente, levantando as mãos em apoio anônimo. Quando estão prestes a começar a selecionar candidatos, outro oficial tenta falar. O presidente russo interrompe, declarando que o líder já foi decidido. Sua afirmação é recebida com olhares chocados e desaprovadores dos outros líderes mundiais. Outro tenta acalmá-lo, insistindo que precisam de uma eleição justa. O presidente russo explica que sua pátria foi cercada por inimigos por séculos. Por causa disso, esconderam seus ativos estratégicos e minimizaram os danos do ataque de Friday. Ele declara que o sucesso dessa reunião depende inteiramente da participação da Rússia, apontando diretamente para os outros líderes. Ele afirma que há um preço para a cooperação deles. O primeiro-ministro japonês fica indignado, acusando de tentar causar divisão. O líder russo calmamente pergunta se o Japão conseguiria lidar com as consequências depois que o incidente com Friday terminasse. Com um olhar frio, ele esclarece que não está pedindo permissão, está notificando, sem espaço para discussão. Enquanto o primeiro-ministro sua sob pressão, o representante dos EUA se manifesta, exigindo um pedido de desculpa sincero. O líder russo zomba, chamando-o de sem vergonha por não conseguir proteger seu próprio presidente. Ele o lembra de que seu país transmitiu ao vivo a morte do presidente para o mundo todo. Os outros líderes abaixam a cabeça envergonhados enquanto ele pergunta se está errado sobre a responsabilidade deles. O momento se passa enquanto uma estrela cadente cruza o céu noturno, um sinal dos tempos que mudam. O resultado da votação é exibido, mostrando a maioria esmagadora a favor do presidente russo. Ele assume seu lugar na cabeceira da mesa, prometendo que a escolha deles não será um erro. Outro líder interrompe a reunião para anunciar que seu país está conduzindo um experimento, enquanto os outros questionam. Um assessor entrega ao novo presidente um rádio. Ele pega o rádio, observando que a ligação veio na hora certa. Pergunta ao comandante do outro lado se os preparativos para o experimento estão completos. O comandante relata que reuniu os civis na floresta, conforme instruído, com um olhar frio e inabalável. Ele dá uma única e arrepiante ordem: começar a operação. Um soldado faz um sinal de positivo, indicando que os mísseis estão armados e prontos para o lançamento. O comandante abre a tampa do dispositivo de disparo, a mão pronta para ativá-lo. Com um rugido de fogo e fumaça, os enormes mísseis começam a decolar de suas plataformas. Um dedo enluvado pressiona o grande botão vermelho, selando o destino da alvo. Um único míssil corta o céu, um presságio da destruição que está por vir. A isca, uma figura humanoide projetada para atrair o alvo, espera na floresta, sem saber o motivo de estarem ali. Um dos civis se pergunta em voz alta por que foram reunidos naquele local. Uma criança pequena, alheia ao perigo, aponta animada para o rastro de luz no céu. O míssil começa sua descida, brilhando vermelho e quente enquanto mergulha em direção à terra. Um bando de corvos com olhos vermelhos brilhantes enche o céu, pressentindo a desgraça iminente. As aves se agitam enquanto o míssil descendente se torna uma esfera ofuscante semelhante ao sol. Uma explosão colossal irrompe, engolindo toda a floresta em uma luz branca ardente. De uma distância segura, um soldado observa a nuvem em forma de cogumelo subindo ao céu. Outro observa o resultado, o reflexo do inferno visível em suas lentes. Um monitor mostra que o alvo deles, Friday, foi atingido diretamente pela explosão. Mas em meio às chamas, Friday está ileso, zombando e gritando que a World Alliance é melhor. O comandante informa pelo rádio que Friday apareceu, confirmando que a isca funcionou. De volta à cúpula, o presidente declara que isso é uma ótima notícia. Enquanto um líder questiona o experimento, outro tenta argumentar, dizendo que precisam preparar contramedidas e responder adequadamente. O presidente explica que a Rússia tem uma grave responsabilidade nesse assunto. Ele revela que descobriram poder atrair Friday sacrificando 1 milhão de pessoas. Os outros líderes ficam horrorizados, incapazes de compreender a escala de tal sacrifício.
Ele então afirma que isso não é apenas um feito da Rússia, mas a primeira conquista da World Alliance. Um sorriso presunçoso se espalha em seu rosto enquanto os outros líderes ficam sem palavras. Ninguém consegue refutar suas palavras, pois todos estavam secretamente aliviados com a notícia. O peso esmagador da responsabilidade e o medo de Friday haviam sido tirados de seus ombros. Eles precisavam de um bode expiatório, alguém para assumir a culpa pelas decisões difíceis que viriam. Uma mulher se encolhe no chão frio, uma vítima dos próprios líderes que deveriam protegê-la. A aliança havia encontrado a pessoa que precisavam para assumir a responsabilidade por suas ações. Um helicóptero solitário corta o céu noturno, seu destino desconhecido. Lá dentro, um soldado informa ao comandante que o presidente russo sacrificou 1 milhão de cidadãos. O comandante, com o rosto marcado e olhar cansado, pergunta se Friday apareceu como resultado. O soldado confirma que sim, e o helicóptero segue em sua silenciosa jornada. O comandante simplesmente comenta que o homem é competente, e o soldado hesita antes de concordar. O representante sul-coreano Choi Ba-hun diz a ele para não pensar demais.